Olá, eu sou Alessandro da Silva, juiz do trabalho substituto, lotado na Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis, e estou aqui para participar do projeto Reforma Trabalhista em Minutos, promovido pela Escola Judicial do TRT de Santa Catarina. Hoje eu vou comentar a alteração, a introdução do artigo 11A na CLT, que expressamente previu a possibilidade de pronúncia da prescrição intercorrente no processo do trabalho. O que é a prescrição intercorrente? É a perda da pretensão que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória em razão da inércia da parte titular desse crédito, titular desse direito, em promover alguns atos que são de sua exclusiva responsabilidade. Então, quando a parte é inerte em executar atos que lhe cabem durante a fase de conhecimento, a consequência disso é a extinção do processo sem resolução de mérito. Por outro lado, se essa inércia ocorre já na fase de execução, com o título executivo, uma sentença condenatória já transitada em julgado, a inércia acarreta a perda da pretensão de ver esse direito executado. Por outro lado, se essa inércia ocorre já na fase de execução, quando já existe um título executivo, uma sentença condenatória transitada em julgado, a consequência é a perda da pretensão de ver essa sentença efetivada, ver o direito reconhecido, em razão da pronúncia da prescrição intercorrente. Existia uma divergência muito grande na jurisprudência e na doutrina trabalhistas em relação à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Para se ter uma ideia dessa divergência, em 1963, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula dizendo que se aplica a prescrição intercorrente ao processo do trabalho. Com o passar do tempo e a evolução do entendimento jurisprudencial, resultou, em 1980, em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo exatamente o contrário, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Esse entendimento predominou, inclusive depois que o Código de Processo Civil de 2015 também previu expressamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo civil. Os argumentos contrários à aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho se baseavam principalmente no fato de que a execução trabalhista, a execução no processo do trabalho, ela era de ofício, então ela tinha impulso oficial, de modo que não dependia do impulso da própria parte interessada. Então, se o juízo pode determinar que os atos de execução sejam realizados, não havia como, por consequência, reconhecer que a parte foi inerte. E aí, nessa situação, não caberia o reconhecimento da prescrição intercorrente. Uma outra corrente, por outro lado, reconhecia que mesmo antes da alteração legislativa, da introdução do artigo 11A da CLT, já era possível o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo do trabalho, porque o artigo 884, parágrafo 1º da CLT já previa que uma das matérias que poderiam ser arguídas pelo devedor em embargos à execução era justamente a prescrição. E como já havia passado a fase de conhecimento, não seria a prescrição da pretensão de direito material, e sim, por consequência, a prescrição intercorrente. Por outro lado, como eu disse, essa corrente não predominou e continuou dominando o entendimento estabelecido na súmula do TST, segundo o qual não cabia o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo do trabalho. A introdução do artigo 11A na CLT encerra, ou pelo menos tem a pretensão de encerrar esse debate, porque expressamente adotou a prescrição intercorrente e estabeleceu o prazo de 2 anos. Veja-se que esse prazo de 2 anos estabeleceu um regime que é mais rigoroso com o trabalhador do que aquele regime que foi previsto no Código de Processo Civil. Porque no processo civil, a prescrição intercorrente, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo
de direito material. Então, se a pretensão de direito material prescreve em 10 anos, a prescrição intercorrente também seria de 10 anos. Se a pretensão de direito material é de 5 anos, igualmente o prazo da prescrição intercorrente seria de 5 anos. Já no processo do trabalho, foi adotado o prazo de 2 anos, mesmo sabendo-se que o prazo da pretensão ou da prescrição da pretensão de direito material é de 5 anos. Então aí a gente vê que o regime adotado na CLT é mais rigoroso do que o regime adotado no direito comum. Esse é um dos argumentos que pode ser utilizado para se adotar o controle difuso de constitucionalidade, ou seja, dizer que a prescrição intercorrente não é compatível com a Constituição de 88. Um segundo argumento muito relevante nessa linha é que a Constituição, o artigo 7º da Constituição de 88 não prevê outras possibilidades de reconhecimento de prescrição intercorrente, além daquela do direito material, que seria de 5 anos no curso do contrato, até o limite de 2 anos após a extinção da relação contratual. De todo modo, não é essa a linha de interpretação que tem predominado, porque as decisões judiciais e algumas normas emitidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Corregedoria Regional, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, expressamente adotaram a prescrição intercorrente e buscaram estabelecer algumas regras um pouco mais detalhadas, tendo em vista que a previsão legislativa é bastante sucinta. Então, uma vez admitido que a prescrição intercorrente é aplicável, ou seja, que o artigo é compatível com a Constituição, surge um segundo momento em que a gente precisa buscar detalhar ou compreender exatamente qual a extensão dessa norma jurídica. Então, em primeiro lugar, a primeira discussão surge em relação ao marco inicial do prazo prescricional, porque a norma não prevê exatamente qual é o marco inicial. A linha de interpretação que tem predominado na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que deve-se adotar os critérios já estabelecidos no Código de Processo Civil, segundo o qual o prazo inicia a partir do momento que a parte é expressamente intimada para adotar a providência que lhe cabia, sob pena de iniciar o prazo da prescrição intercorrente. Então, essa realmente parece que é a linha mais adequada, quando se admite que a prescrição intercorrente seria válida, ou seja, o prazo somente começaria a fluir a partir do momento que a parte for expressamente intimada de que deve executar um ato que é de sua exclusiva responsabilidade. Tendo em vista esse entendimento, a gente logo percebe que não é possível falar em reconhecimento de prescrição intercorrente a partir de um marco inicial que começa antes da vigência da Lei 3.467. Então, somente seria possível falar em prescrição intercorrente a partir da intimação expressa, com essa expressa advertência, e por consequência somente a partir da vigência da Lei 3.467. Então, processos que estão arquivados por um período superior ou que foram arquivados antes da vigência da Lei 3.467, não podem ser considerados como marco inicial a data desse arquivamento, mas somente a partir da efetiva intimação da parte para que execute o ato que é de sua exclusiva responsabilidade. Um outro aspecto importante em relação à prescrição intercorrente é que a alteração legislativa que introduziu o artigo 11A na CLT, estabelece que ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. A discussão acerca do reconhecimento da prescrição de ofício, ela já é, de certa forma, longa, mas
se tornou muito relevante a partir de uma alteração legislativa levada a cabo no CPC no ano de 2005, que previu expressamente que o juiz pode pronunciar de ofício a prescrição. Então, nesse momento, surgiu a discussão doutrinária e jurisprudencial se essa regra também se aplicaria às pretensões de direito material do trabalho, e o entendimento que predominou foi no sentido de que não se aplica, ou seja, não era possível o reconhecimento da prescrição de ofício em matéria de direito material. A alteração legislativa levada a cabo pela reforma trabalhista, ela apenas previu a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. Não houve nenhuma alteração em relação à pretensão de direito material. Tendo em vista que o legislador foi bastante detalhista em relação a todas as regras de processo civil que quis importar e colocar na CLT, sendo que alguns dispositivos foram copiados ipsis literis, e tendo em vista que a regra que possibilita a pronúncia de ofício da prescrição de direito material não foi expressamente adotada na CLT, a melhor linha de interpretação é no sentido de que continua sendo inviável a prescrição, o reconhecimento da prescrição de ofício da pretensão de direito material, e que ela somente seria uma possibilidade, não um dever, não uma obrigação, no caso da prescrição intercorrente.